seja muito bem-vindo ao YesCast, programa inaugural, e hoje nós iremos falar sobre o uso de imunomoduladores na aquicultura, e para isso a gente tem um time de peso. E aqui no estúdio nós temos o Sidney Fernandes, ele que é gerente nacional de vendas Aqua, Pet Food e Premix da Yes Synergy. Então, Sidney, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo. Olá pessoal, eu que agradeço essa oportunidade para discutir de um tema tão importante para o nosso negócio de aquacultura brasileira, né? Tá certo, obrigada. Bom, além disso, nós temos outros dois convidados. Primeiro deles, Dr. Marcos Tavares Dias, ele que é pesquisador da Embrapa Amapá. Dr. Marcos, que é formado em Biologia, iniciou a carreira científica lá em 1990 no Centro Universitário Barão de Mauá, aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, na área de Imunologia Básica e Aplicada. Ele possui mestrado e doutorado em Aquicultura Continental pelo Centro de Aquicultura da Unesp. Ele atua lá na Embrapa Amapá, na área de sanidade aquícola. Então, Dr. Marcos, obrigada pela participação, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado, agradeço estar participando dessa conversa com vocês. Tá certo? O prazer é todo nosso. E para finalizar, nós temos também a participação do Wanderson Natali Dias, ele que é pesquisador e consultor da VND Aquicultura. O Wanderson, ele é biólogo e mestre em aquicultura e pesca e fundador da VND Aquicultura, consultoria e assessoria. Então, Wanderson, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e falar sobre esse assunto que são os imunomoduladores é muito importante para melhorar a nossa produção. Eu fico muito agradecido pelo convite. Tá certo, muito obrigada. Quando a gente fala de mercado no Brasil, como é que está esse mercado aqua? Como é que o Brasil tem se posicionado também perante os outros países na questão de produção mesmo? Tá, vamos lá. Bom, primeiro é bom lembrar que a atividade aqua no Brasil é uma das atividades mais novas, né, no meio de produção de proteína animal, né? Ela veio se desenvolvendo nesses últimos 20 anos, né, com destaque aí eu considero que nos 5 últimos anos, onde nós tivemos um boom de produção. Nós temos algumas barreiras ainda que eu considero impeditivas para o avanço, né? Que eu sempre considero? Que a grande expansão de mercado está primeiro relacionada à oferta, não uma questão só da demanda. O Brasil hoje, apesar de vem crescendo, né, aproveitando, hoje nós temos sistemas de produção diferentes do que no passado, né? O sistema de produção em tanque escavado e tanque rede, que acaba proporcionando uma condição mais favorável, ainda a nossa produção é muito pequena, né? Então eu atribuo o seguinte, que a nossa desvantagem ainda com relação a alguns países, como por exemplo o próprio Egito, está relacionado à produção. Nossa produção ainda é muito pequena para uma demanda. Para você ter uma ideia, hoje o consumo de peixe, Brasil, relação mundo, né, é basicamente a metade, né? O Brasil hoje consome em média 10 quilos per capita, enquanto o mundo consome 20. Né? Mas agora o Brasil vem se organizando, né? Uma coisa que é interessante é que algumas empresas do agro vêm se interessando, né? Principalmente as empresas que trabalham com proteína de outras espécies, né? Vêm capilarizando, colocando o peixe dentro do seu portfólio de produto, né? E isso certamente vai nos ajudar a expandir um pouco a exportação. A questão cambial também vai nos ajudar bastante, né? Mas a gente ainda tem a limitação com relação à produção. Hoje praticamente aí 80% da produção, 90% da produção de camarão, por exemplo, ela é consumida no Brasil, né? Tilápia também praticamente, nós temos aí 60%, 70% também tudo consumido aqui no Brasil. Então ainda a gente tem algumas dificuldades, vamos dizer assim, em termos de aumento na produção, né? Então eu acho que esse é o grande desafio, né? Talvez a tecnologia, talvez não, eu acredito muito que a tecnologia daqui para frente seja talvez assim uma coisa para ser muito mais observada e aplicada, né?
para que a gente possa sair um pouco dessa produção menor. No Brasil, a estimativa de produção de peixe o ano passado foi em torno de 720 mil toneladas, né? Esse ano, mesmo com a questão da pandemia, nós tivemos alguns momentos muito positivos, deve produzir aí na ordem de 750 a 760 mil toneladas em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então ele vem avançando gradativamente. E por falar em tecnologia, como é que está essa tecnologia para o produtor? O que tem sido aplicado? A gente consegue desenvolver pesquisas aqui e a gente consegue utilizar, ou ainda a gente utiliza essa tecnologia importada, por exemplo? Não, hoje eu considero que no começo, lá atrás, né, a gente, como toda produção, a gente sempre vai tentar aprender com quem sabe mais, né? Então, como nosso negócio era muito novo, então existia-se muita tecnologia lá de fora. Hoje, eu digo para você que não dá, é o contrário, até o Brasil acaba dando uma aula, né, de tecnologia, porque nós temos algumas variáveis que nos forçam a estar capacitando cada vez mais. A primeira variável que eu considero, eu acho que é a mais importante, o Brasil tem, ao mesmo tempo que tem um clima favorável tropical, nós temos 2 momentos de produção na aquacultura que exige cuidados diferentes. O inverno, né, onde a gente tem os desafios com relação a desempenho zootécnico nos peixes, porque eles acabam comendo menos, né, e também fica suscetível a algumas doenças. E o verão, por outro lado, que você tem o benefício de um aumento de consumo, mas também uma dificuldade em poluição de água que pode acabar contribuindo para a redução dos resultados zootécnicos, né. Mas o Brasil ele vem se desenvolvendo bastante, né? Eu estou trabalhando nesse mercado há praticamente 20 anos, né? Então eu venho percebendo uma evolução. Talvez o que precisa mais agora é alguns meios, né? E nós também tá difundindo um pouco mais, levando um pouco mais para o produtor, né? Desmistificando, né? O peixe, eu sempre considero, né, o mercado aqua, ele é um mercado de muito desafio. Eu sempre faço uma comparação do seguinte, que a única coisa, uma das coisas que o peixe mais precisa, que é o ambiente água, é o que nós menos temos controle, diferente das outras espécies, né? Então, eu acho que agora é o momento assim, da gente começar a dar um boom de informação para o produtor, até porque nós temos aí grandes oportunidades no mercado acho que para os próximos anos. Aproveitando esse gancho, então, eu queria conversar com o Dr. Marcos. Como é que a Embrapa tem ajudado esse produtor? O que tem sido feito de pesquisas? Principalmente, queria que o senhor destacasse essa questão dos imunomoduladores também na aquicultura. Como é que está essa situação? Sim, no caso da Embrapa, né, que também é uma empresa de divulgação de tecnologia, e ela é bastante recente também em relação às universidades, trabalhando na área de aquicultura, especialmente com peixe, né? Tá? Mas ela tem esses anos todos, né, trabalhado bastante, especialmente com tambaqui e perucu, tentando aí aumentar não só a oferta de alimentos, mas também aumentar a produção, de modo geral, né? Tá? E com isso, o que nós temos, o que a Embrapa, de modo geral, tem trabalhado? A Embrapa tem trabalhado com alguns imunomoduladores, né, que podem melhorar, especialmente a produção de pirarucu, que é bastante comprometida, né? Nessa fase de alevinagem, o pirarucu tem muito problema de produção, né? Então ele é mais frágil, ele tem que ser treinado para comer ração, então tem vários problemas, né? E os problemas do pirarucu é problema de mortalidade, ou mortalidade por bactéria, ou mortalidade por parasita. Isso é bastante comum que ele pega durante o seu tratamento alimentar. Então, há alguns estudos, né, feitos com esses peixes, como por exemplo o pirarucu, né, esse é só um exemplo, especialmente aí é onde entram os imunomoduladores, para aumentar, para melhorar essa imunidade desses peixes, né, desses alevinos, e aí você tem uma sobrevida muito maior, e com maior crescimento, né? Então, uma das coisas que a Embrapa tem trabalhado e tem difundido o uso, por exemplo, de imunoestimulantes, né? Não só
estimulantes comerciais, que eu acho que é isso, a gente andou trabalhando com alguns estimulantes comerciais que estão disponíveis para o produtor, e também, principalmente esses, né? E a gente tem trabalhado com alguns, pelo menos um, né? Amazônico, para oferecer para o produtor, né? Para o produtor amazônico, que às vezes não consegue ter essas informações, né? Então, eu acho que é sempre essa. E a Embrapa, eu falei os peixes, o tambaqui e o pirarucu, que são espécies nativas, né? E que é o principal foco, e com de peixe, é o principal foco da Embrapa, né? São os peixes nativos, claro. É claro que algumas regiões, né, na região Nordeste, trabalham também com tilápia, né? Mas o foco maior é sempre para os peixes nativos, especialmente da região amazônica, né? A Embrapa tem financiado projetos, né? E não sei se vocês conhecem bem o sistema de trabalho da Embrapa. A Embrapa financia os seus projetos de pesquisa voltados para essas áreas e depois esses trabalhos são transformados em artigos científicos e finalmente em produção, em publicações técnicas para o produtor, que é para chegar lá na ponta, para o produtor e para o técnico, de como utilizar melhor esses imunomoduladores, por exemplo, né? Yes.